Se você deseja contribuir diretamente com o projeto da Central da História e garantir que o canal se fortaleça cada vez mais, considere fazer uma doação direta via Pix, a maneira mais simples e certa de ajudar, por circundar a burocracia da plataforma e ser direta. Para fazer uma doação via Pix, basta escanear este QR Code no canto superior esquerdo do vídeo ou usar a chave Pix do canal, centraldahistoriabr@gmail.com. O meu mais sincero agradecimento a todos os que contribuírem. Os idiomas românicos, também conhecidos como idiomas neolatinos, são alguns dos mais conhecidos, falados e influentes dentro do contexto não apenas da Europa Ocidental, mas também de todo o mundo na atualidade. Formando uma família relativamente vasta, eles são falados e compreendidos em um grande número de nações na Europa, na África, na Ásia e nas Américas, e representam algumas das línguas mais poderosas em todo o planeta na era contemporânea. Nações como Portugal, Espanha, Itália, França e Romênia são algumas das que usam os idiomas românicos como seus principais meios de comunicação, e devido à enorme influência colonial de alguns desses países ao longo da história, estes idiomas também são predominantes em diversos países criados durante ou após o processo histórico, incluindo aí o próprio Brasil. No vídeo de hoje, vamos compreender melhor os números e a realidade dos idiomas românicos, para que possamos ter uma melhor ideia do escopo de sua influência em torno do mundo e sua enorme relevância para a história contemporânea. Os idiomas românicos ou neolatinos são falados nos dias atuais, ao menos de maneira nativa, por pouco menos de 1 bilhão de pessoas espalhadas por todos os cantos do mundo, o que faz delas algumas das mais importantes do século XXI, disputando com os idiomas germânicos e os sino-tibetanos a hegemonia de maior número de falantes. Esses idiomas surgiram diretamente de derivações locais das variantes baixas do latim vulgar, ou seja, o latim falado pelo povo comum durante os tempos do Império Romano, que se assimilaram às culturas locais dos conquistados e evoluíram gradualmente até se tornarem distintas o bastante para formarem novas línguas. As diferentes formas de latim vulgar faladas nesses locais sofreram diversas influências de outros idiomas vindos de outras partes do mundo, como os idiomas germânicos, os eslavos e a língua árabe, o que contribuiu ainda mais para distingui-los, e com o tempo, tais variantes de um só idioma se tornaram idiomas por seu próprio direito. Isso se tornou ainda mais acentuado devido ao fato de que, naqueles tempos, não existia uma padronização tão grande nos idiomas falados, pela falta de aspectos como uma imprensa moderna ou ensino público universal, de forma que os idiomas tinham ainda mais espaço para se tornarem distintos entre si, o que gerava fenômenos como as variantes contínuas, nas quais os idiomas falados em locais próximos podiam ser mais similares do que os de locais mais distantes, ainda que fossem tecnicamente idiomas diferentes. Quando os conceitos de educação universal e nacionalismo foram introduzidos no continente europeu, tais idiomas começaram a se tornar mais consolidados, e nos dias atuais, podemos claramente distinguir um dos outros em suas variantes mais vernaculares ou patronizadas, ainda que as variedades coloquiais, especialmente na Europa, ainda possam se assemelhar bastante dependendo de sua distância. Para além dos falantes nativos de tais idiomas, existem ainda muitas pessoas que os falam como segundo, terceiro ou quarto idiomas, por uma questão de intercomunicação, como nos casos apresentados aqui na América do Sul, onde populações limítrofes de países como Paraguai e Uruguai falam português para melhor compreenderem seus vizinhos brasileiros, dando origem a um fenômeno linguístico único conhecido popularmente como portunhol. Em questões de proporção percentual entre os falantes nativos, podemos apontar os seguintes números para os idiomas românicos. 55% dos falantes utilizam o espanhol, 26% utilizam o português, o francês representa cerca de 9%, o italiano 6%, o romeno cerca de 3% e outras variantes menores estão em cerca de 3,5%. Não falaremos a respeito de todos os idiomas românicos por aqui, pois isso consumiria um tempo demasiado, mas nos detenhamos ao menos um pouco para falar a respeito dos 5 mais falados e compreendidos. Comecemos nossa digressão falando a respeito do idioma espanhol, aquele que mais se espalhou pelo mundo e que se tornou largamente o mais falado por conta disso. Tendo se originado a partir do latim vulgar falado na Espanha romana, o idioma foi espalhado na esteira das conquistas coloniais espanholas, especialmente em território americano, e o espanhol se tornou um dos idiomas mais compreendidos e mais influentes em todo o mundo atualmente, sendo uma das línguas oficiais das Nações Unidas e também o idioma românico mais importante, de certo modo.
Para além dos cerca de 500 milhões de falantes nativos, existem ainda pelo menos mais 100 milhões de falantes como idioma secundário, em especial em nações com relações próximas a países hispanófonos, como os casos de Portugal e do Brasil, ou em países como os Estados Unidos, onde uma proporção grande da população fala e compreende o espanhol, além de utilizá-lo em casa, por questões históricas e de imigração. Dessa forma, o espanhol se tornou muito difundido, especialmente através das indústrias culturais, sendo predominantemente, por exemplo, em diversas produções culturais dos Estados Unidos, alcançando um status de idioma global, o que fez com que se tornasse, por exemplo, o terceiro idioma mais falado da internet, atrás apenas do mandarim e do inglês. A seguir, temos o francês, outro idioma românico muito influente a nível mundial, cujas raízes podem ser traçadas à variante baixa do latim falado na região que hoje compreende boa parte da França. Contando com cerca de 100 milhões de falantes nativos, boa parte dos quais concentrados no território metropolitano francês, o idioma é muito mais compreendido como fala secundária, contando com pelo menos 350 milhões de falantes secundários, em especial em nações africanas que formaram historicamente parte do vasto império colonial francês, com destaque para locais como os Marrocos, a Argélia e a República Democrática do Congo, e em países com relações estreitas com a França ou com outras nações francófonas, como é o caso da Alemanha. Em um determinado ponto no tempo, o francês foi também um idioma de prestígio das cortes de diversas nações da Europa, incluindo até mesmo o Reino Unido, de maneira que era bastante compreendido fora das fronteiras francesas também, embora não seja mais o caso nos dias atuais, pois o francês foi amplamente suplantado pelo inglês como um idioma universal, por assim dizer, perdendo boa parte de seu brilho internacional. Ainda assim, o idioma segue relevante, sendo uma das línguas oficiais dos órgãos como as Nações Unidas, e sendo também de uso corrente em diversos organismos internacionais, que têm suas sedes em países francófonos ou contam com a participação preponderante da França ou de franceses em suas fundações. Em seguida, e não sem justiça, falemos a respeito do nosso português, que é considerado de forma debatível como o segundo ou terceiro idioma românico ou latino mais importante do mundo, tendo por si mesmo uma considerável influência cultural, ainda que seja por vezes ofuscado pela influência do espanhol. O português conta com cerca de 230 milhões de falantes nativos, além de algo em torno de 30 milhões de falantes secundários. E um fato curioso que o distingue de outros idiomas românicos atualmente espalhados pelo mundo é que uma proporção enorme de mais de 86% de seus falantes se encontra concentrada em uma única nação, e não é a nação de origem do idioma. Trata-se do Brasil, onde virtualmente toda a população de mais de 215 milhões de habitantes fala e compreende o idioma, sendo inclusive o português um dos fatores históricos mais importantes de coesão cultural e política que mantiveram seu vasto país unido mesmo após as turbulências mais graves. Além do Brasil, o idioma também é utilizado em larga escala em Portugal, naturalmente, e em nações africanas que estiveram em algum momento sob o domínio português, como Angola e Moçambique, para além de alguns pontos específicos do continente asiático, com destaque para o Timor-Leste, pequena nação no sudeste do continente cuja população é comparável à da capital gaúcha, Porto Alegre. O português também é ensinado e compreendido por alguns outros contextos culturais, como por exemplo no território do Uruguai, onde é lecionado nas escolas, e em Luxemburgo, devido à grande diáspora portuguesa existente ali. Ainda que o português não conte com a relevância ou espalhamento semelhante ao do espanhol, considerado como seu irmão mais difundido, é certo que ainda se trata de um idioma muito relevante e merece ser devidamente destacado e reconhecido. Em seguida, falemos sobre o italiano, mais um idioma românico relevante, embora conte com uma concentração geográfica muito maior do que os idiomas já citados aqui até agora. Podendo ser considerado uma variante mais pura do antigo latim, devido à sua origem dentro da Península Italiana, ainda que seja derivado atualmente de um ramo do dialeto toscano medieval, o italiano é o idioma nativo de cerca de 65 milhões de pessoas, com mais 3 milhões de falantes secundários, em especial na própria Itália e arredores, e a principal razão para sua concentração geográfica é a história da própria Península Italiana. Devido ao seu isolamento no centro do mar Mediterrâneo e também a fatores como a relativa demora para sua unificação como Estado, a Itália não se lançou na aventura colonial até o final do século XIX, fazendo com que seu idioma se restringisse mais às suas próprias fronteiras, embora existam algumas pessoas capazes de compreendê-lo em locais como a Tunísia e a Líbia, que foram em um passado recente colonizados pela Itália.
Para além disso, devido ao inegável soft power exercido pela Itália, seu idioma se tornou algo corrente em outros locais do mundo, e as comunidades de imigrantes italianos em locais como os Estados Unidos e o próprio Brasil também contribuíram para esse fenômeno. Para além de contar com status oficial na Itália, o idioma também é muito falado no pequeno estado do Vaticano, dentro da própria capital italiana, Roma, e no não tão pequeno, mas ainda diminuto estado de San Marino, também completamente engolfado pelo território italiano, além de ser falado também em alguns cantões do sul da Suíça. Por fim, mas não menos importante, falemos um pouco a respeito do romeno, sem dúvidas o idioma românico principal mais diferenciado de todos os outros, e aquele que guarda mais semelhanças com outras famílias mais exóticas de idiomas, mais uma vez por uma questão principalmente geográfica. Para além de nunca ter sido uma potência colonial, a Romênia é também uma grande nação latina. A Romênia é também a grande nação latina mais isolada de todas as outras, se localizando no leste europeu, às margens do Mar Negro, o que preveniu bastante o espalhamento de seu idioma, estando quase inteiramente cercada por nações de língua eslava, com a exceção da Hungria, o que aliás grandemente influenciou o idioma, que conta com uma grande parcela de gramática e vernáculo eslavos. Por isso, quase todos os cerca de 24 milhões de falantes do idioma romeno estão hoje concentrados na própria Romênia e em sua pequena vizinha Moldávia, que é em essência uma espécie de extensão da própria Romênia. O restante pode ser encontrado em pequenas diásporas romenas e moldávias ao redor do mundo, em especial na própria Europa. Para além desses 5 idiomas principais, existem ainda outros idiomas minoritários, como o catalão, talvez o mais relevante, o occitano, o romanche, o galego e outros, mas sua representação proporcional é muito pequena no contexto geral. Em resumo, os idiomas românicos atualmente ocupam um lugar importante no contexto global, sendo alguns dos mais influentes e relevantes no mundo moderno, e mesmo que sua influência seja algo ofuscada por idiomas como os germânicos e algumas grandes línguas do Oriente, é inegável que o mundo atual não seria capaz de operar propriamente sem eles.